Na aula passada, no 5º capítulo, vimos que David HaMelech comparou, assim a gente encontra na Gemara em Masechet Brachot, comparou a relação de Akadosh Baruch Hu com o mundo igual a relação da alma com o corpo. Da mesma forma que a alma, ela sustenta da vida e energia para o corpo, assim também a Akadosh Baruch Hu, ele sustenta da vida e da energia para a nossa existência. E da mesma forma que a alma é parte integral do corpo, e elas estão conectadas e juntas, e o bem do corpo é o bem da alma, assim também é a ligação de Akadosh Baruch Hu com o mundo. Akadosh Baruch Hu se encontra dentro do mundo, dentro da nossa existência, e o nosso bem é, Kaviachol, o bem dele. E não Akadosh Baruch Hu sendo como um ser celestial que se encontra lá em cima, olhando tudo de cima, coordenando tudo e controlando tudo, e quanto menor eu for, quanto mais eu me diminui, mais espaço tem para ele, e sim, pelo contrário, é uma visão muito mais prazerosa e muito mais verdadeira e correta da ligação de Akadosh Baruch Hu com o mundo. Nos próximos capítulos, capítulos 6 e 7, o Nefesh HaChaim traz a implicação prática dessa comparação. Essa comparação feita por David HaMelech não foi feita de forma leviana ou casual, não é que David HaMelech simplesmente estava procurando um machado, uma anedota, uma comparação e fala, quer saber? Achei essa legal. Olha, a Akadosh Baruch Hu para o mundo é igual a alma para o corpo. Muito bonito, grande frase de motivação. David HaMelech não funcionava com frases de motivação. David HaMelech era um ser pensante, ele sabia o que ele estava falando, e quando ele falava alguma coisa, ele analisava os vários aspectos e as implicações dessa questão. Então, o que significa que a Akadosh Baruch Hu é a alma do mundo igual existe a nossa alma no corpo? Então, fala o Nefesh HaChaim o seguinte: o que é necessário para que a alma continue conectada com o corpo? O que eu preciso fazer no meu dia a dia para que a minha alma, a minha nefesh, continue conectada com o meu corpo? A resposta é simples, eu preciso comer. Basicamente, respirar e comer. Se eu estou respirando e comendo, muito possivelmente a minha nefesh e o meu corpo vão continuar juntos e eu não vou morrer, certo? Basicamente, comida e bebida. Fala o Nefesh HaChaim o seguinte: a gente encontra em vários lugares, Psukim, em Hazal, no Zohar, em que a Torá é chamada de Lechem, que os korbanot são chamados de Lechem, o pão de Akadosh Baruch Hu, a comida de Akadosh Baruch Hu. Fala para a gente, Nefesh HaChaim, não é por acaso. Da mesma forma que o alimento mantém a conexão entre o corpo e a alma, vamos prestar atenção, o alimento não alimenta a alma não tem prazer nenhum na comida que a pessoa come, mas a alma se mantém conectada com o corpo por causa do alimento, assim também a Kadosh Baruch Hu se mantém conectado com o mundo por causa do alimento, que no caso seria, fala Nefesh HaChaim, Torá, Ma'asim Tovim e Tfilah. O estudo de Torá, as mitzvot, e a reza, a tefilá, são o que mantém a união entre a Kadosh Baruch Hu e mundo. Essas três coisas foram colocadas na natureza da existência, assim a Kadosh Baruch Hu criou o nosso mundo, no qual essas três coisas, Torá, Ma'asim Tovim, que são as mitzvot, e tefilá, mantém a Kadosh Baruch Hu conectado com o mundo. Igual quando eu como, isso mantém a minha alma dentro de mim, mesmo que se eu não comer, a alma não vai ser afetada, simplesmente vai ter um distanciamento maior, em algum momento a pessoa vai acabar morrendo. Assim também a Kadosh Baruch Hu, as mitzvot que eu faço, a Torá que eu estudo, a tefilá que eu faço, isso daqui não afeta diretamente a Kadosh Baruch Hu, ele não precisa disso. Para a Kadosh Baruch Hu não faz diferença, como diz o Midrash, não faz diferença para a Kadosh Baruch Hu se a shechita é feita pelo pescoço do animal ou pela nuca, não faz absolutamente nenhuma diferença para ele, mas se a gente quer que ele continue conectado com a nossa existência, então a gente precisa desses três: Torá, mitzvot e tefilá. Esses daqui são os que conectam. Continuando com esse machado, traz o Nefesh HaChaim outras implicações. Tudo que eu como, a priori, tudo que eu ingiro, entra dentro de mim, e o meu corpo separa a parte boa e a parte ruim. Ou seja, tem partes na comida que o meu corpo precisa, proteínas, vitaminas, coisas positivas na comida, e tem partes da comida que são desnecessárias, que o corpo não tem nada a ver com isso, que na continuação vai ser colocado para fora. Fala Nefesh HaChaim, assim também nos atos das pessoas. Os atos que eu faço, eles podem ser mitzvot, essas mitzvot aproximam o mundo de Akadosh Baruch Hu, aproximam a conexão, dão mais vida, dão mais força para a ligação entre a alma e o corpo, faz com que o meu corpo, igual alimentos bons, fazem com que o corpo seja sempre forte e saudável. Os atos bons, as mitzvot, a Torá e a tefilá, fazem com que o mundo esteja saudável e conectado com Akadosh Baruch Hu. Já os atos ruins são como comidas ruins.
muitas vezes eles vão causar algum tipo de prejuízo no corpo, eles vão fazer o corpo ficar fraco, o corpo ficar dependente. Assim também atos ruins, averot, tendem a criar um mundo não saudável, um mundo prejudicado, um mundo que não consegue realmente se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Hazal nos dizem que haverá metamtemet etalev, haverá o pecado, ela entope o coração. Entope o coração significa que na hora que a pessoa ele tem muitas averotas, ele simplesmente não consegue se conectar com a Kadosh Baruch Hu, o coração dele fica entupido, a ligação dele com a Kadosh Baruch Hu fica incompreensível, ele não consegue nem perceber essa falta, nem perceber essa necessidade. Igual alguém que está muito acostumado a comer algo não saudável, ele não vê nem necessidade de comer saudável, porque ele está tão acostumado com aquilo, ele está tão acostumado com uma vida num nível mediano, que ele não consegue imaginar o que seria uma outra vida, uma vida mais elevada, uma vida mais cheia de força, cheia de energia. Igual está para trazer aqui de exemplo, o nosso olho, a gente vê milhares, milhões de cores, certo? A gente consegue ver vários tipos de cores, vários tons de cores, nem sempre a gente sabe dar um nome específico para cada tom de cor, mas se você pegar essa parede aqui atrás, que tem no fundo do zoom, você vai ver que a gente tem aqui cinza, entre cinza e branco a gente tem diversos tons. Isso acontece porque o nosso olho ele tem 3 camadas que conseguem discernir entre as cores diferentes. Porém, existe um tipo de, podemos chamar de doença, mas pelo fato de ser diferente, que se chama tetracromatismo. Tetracromatismo significa que tem pessoas que ele não tem 3 camadas no olho para diferenciar entre as cores, eles têm 4 camadas. Isso faz com que eles consigam ver exponencialmente milhões de cores a mais. A gente está acostumado com um certo tipo de cor, com um certo tipo de mundo colorido, mas tem pessoas que eles conseguem ver um mundo extremamente mais colorido. Então, assim também com relação à saúde, com relação a Kadosh Baruch Hu. Igual na saúde, alguém que está acostumado com o nível mediano, ele nem sabe o que é ter um corpo completamente saudável, cheio de força. Assim também, com relação a Kadosh Baruch Hu, alguém que ele está desconectado de Torah e Mitzvot, ele está muito acostumado a fazer averot, muitas vezes ele nem percebe a falta, ele nem sente que tem aqui alguma coisa faltando. De qualquer jeito, fala para a gente o Nefesh HaChaim, as mitzvot fortificam a conexão entre a Kadosh Baruch Hu e o mundo, e as averot distanciam essa conexão, causam muitas interferências. Então, na hora que você for tentar rezar para Kadosh Baruch Hu, na hora que você for tentar trazer Kedushá, influenciar o mundo de forma positiva, tem muitas interferências no meio do caminho que vão impedir que você faça as coisas direito, que as suas coisas deem certo. Então, por exemplo, a gente tem o costume de pedir brachá para tzadikim, a gente tem o costume de pedir para tzadikim rezarem pela gente. Por quê? Qual a diferença? A priori, se a minha conexão com a Kadosh Baruch Hu vem da minha neshama, e a conexão do tzadik também, então qual a diferença? Será que a neshama dele é maior do que a minha? Possível, pode ser que sim, pode ser que não. Mas um dos grandes pontos aqui é que o tzadik, aquele que ele viveu a vida dele de forma correta o tempo todo, ele não tem interferências, a ligação dele é direta com a Kadosh Baruch Hu, sem essas interferências que foram criadas. Já uma pessoa comum tem muitas interferências a serem curadas, a serem limpas. Aqui vem todo o processo da tshuvá. O processo da tshuvá é justamente a purificação, tirar todas essas interferências que foram causadas, que atrapalham a minha conexão, a minha ligação com a Kadosh Baruch Hu. Já o Nefesh HaChaim traz mais uma coisa interessante, o man. O que era o man? Am Yisrael comeram no deserto um pão que caía do céu, chamado de man. E Hazal falam algo, um fato, talvez, mas meio interessante, tipo, que não parece fazer muito sentido a importância disso. Mas Hazal falam que quem comia o man não tinha necessidade nenhuma de ir ao banheiro depois. O man era completamente absorvido no corpo. Fala, Nefesh HaChaim, o que isso representa? O que isso vem dizer para a gente? Para que Hazal viram necessidade de falar se o pessoal que estava no deserto ia no banheiro ou não ia no banheiro? Vem ensinar para a gente justamente uma questão importante. O man representa, na verdade, realmente tinha o man, eles comiam e não precisavam ir no banheiro, mas isso representa que existem comidas que podem ser completamente absorvidas, ou seja, elas são 100% boas. Já existem comidas que elas são 90% positivo, 10% vai ter que ser colocado para fora. Algumas são 80%, 20%, assim por diante, todas as opções aqui são possíveis. Porém, daqui a gente aprende um conceito extremamente importante. As mitzvot, elas podem ser perfeitas. Quando eu cumpro uma mitzvah, eu posso estar cumprindo uma mitzvah com 100% do coração. E essa mitzvah vai 100% dar força e valor e limpar e me aproximar de Akadosh Baruch Hu. Porém, muitas vezes, quando alguém cumpre uma mitzvah,
é possível que a mitzvah não seja 100%. É possível que eu tenha 99% de intenção de cumprir uma mitzvah e 1% de alguma segunda intenção, ou 2%, ou 10%. Mesmo assim, tem que sempre lembrar, sempre conectar com o lado positivo das mitzvot. Quando a gente chegar nos prakim, a gente vai ver que tem uma pequena discussão entre isso. Aparece no Tânia, mas é meio conectado com essa questão, mas de qualquer jeito aparece no Tânia o seguinte, que todo mundo que faz uma mitzvah, se ela não é 100% lishma, se ela não é 100% verdadeira, de certa forma a pessoa está alimentando o lado da impureza do mundo. Isso é verdade, isso é real. Por quê? Porque na hora que eu cumpro uma mitzvah com alguma segunda intenção, então 99% desse alimento divino, digamos assim, aproximou entre a pessoa e a Kadosh Baruch Hu, e talvez tem 1% que, pelo contrário, trouxe algum certo tipo de impureza, alguma coisa ruim para o mundo. Mas, de qualquer jeito, a gente não pode analisar dessa forma, não precisa ser 100%, a gente analisa, às vezes, mesmo que com uma porcentagem menor. A Gemara chega a dizer que alguém que está doente, ele precisa de uns frutos, precisa de algum mérito para proteger ele, mesmo que ele tenha um mérito que seja 1 de 1000, quer dizer, ele fez alguma coisa em que era 999 ruim e 1 de 1000, 0,1% positivo, isso já é suficiente para salvar a pessoa. Ou seja, a gente não pode analisar como um todo, esperando que tudo seja perfeito, saber que, às vezes, se tem 90%, 95% das minhas intenções são positivas, tem que visualizar isso de forma positiva, e a Kadosh Baruch Hu, do mesmo jeito que a gente julga uma pessoa para o bem, Kadosh Baruch Hu julga a gente para o bem, ou seja, ele pega o lado positivo e dá para isso mais força. Então, as mitzvot e as averot, elas têm justamente essa função, aproximar ou distanciar a Kadosh Baruch Hu do mundo. Igual as comidas, a comida ela tem um lado ruim e um lado bom. O lado bom que vai ser absorvido no corpo e vai me dar força, vai me dar saúde, e o lado ruim vai ser posto para fora. Assim também as averot e mitzvot que tem no mundo. As averot aproximam essa conexão de Akadosh Baruch Hu com o mundo, e as averot, elas criam uma certa interferência e distanciam, e aí vai precisar de um processo de tchuvá para purificar o corpo. E aí no Perek Tet, no 9º capítulo, o Nefesh HaChaim fala o seguinte, no 8º, desculpa, ele fala o seguinte, igual ele falou já no primeiro portão, mas aqui fica um pouquinho mais claro, talvez. Hazal dizem que Kol Omer HaKadosh Baruch Hu Vatran U Ivatru Hayoi. Todo mundo que fala que a Kadosh Baruch Hu ele é Vatran, que ele abre mão, que a pessoa que abre a mão da vida dele, quer dizer, Hazal viram algo negativo, falar que a Kadosh Baruch Hu é alguém que abre mão, alguém que deixa passar as averot que a pessoa faz, mas a priori é algo bom. Se você vira midotava, se você deixa, se alguém te feriu, alguém te prejudicou, aí você fica quieto, você não responde, não faz nada, não se vinga da pessoa, pelo contrário, é bom, é uma midá positiva. Então, por que a Kadosh Baruch Hu não pode ser assim também? Por que Hazal viram com maus olhos alguém que fala, não, a Kadosh Baruch Hu deixa passar, ele não se importa, ele abre mão? Justamente por essa questão. Por quê? Porque quando alguém faz uma verá, não é que simplesmente eu atingi a Kadosh Baruch Hu de alguma forma e agora ele se sente mal e ele abre mão. Não, as averot não atingem a Kadosh Baruch Hu. As averot atingem a conexão entre o mundo e a Kadosh Baruch Hu, entre você e Deus. E se tem alguma interferência aqui, se a Kadosh Baruch Hu abrir mão e não castigar a pessoa e não tentar limpar a pessoa do pecado, a interferência vai continuar lá, ela não vai sumir. A interferência só vai sumir ou através da tchuvá, da pessoa que se arrepende, ele faz tchuvá, ou através de um castigo que vai purificar a pessoa. Por isso, fala o Hazal, se você fala que a Kadosh Baruch Hu abre mão, então, quando ele está abrindo mão, ele não está fazendo algo de bom, está juntando lá um monte de interferência, um monte de pedregulhos lá no caminho entre você e ele, e em algum momento isso daqui vai ficar satum, vai ficar completamente entupido. Então, pelo contrário, se a Kadosh Baruch Hu abrisse mão, falasse, quer saber, não me importa, você fez uma coisa errada, não estou nem aí, fica com seus problemas, então ele estaria se distanciando da gente. Justo o fato dele não abrir mão é porque ele quer que essa conexão seja limpa, que essa conexão seja pura, então tem que purificar, ou a pessoa sozinha, a gente falou sobre a Karata Tov, sobre uma pessoa que lhe agradece o bem, ou através da tchuvá, ou através do castigo. Esses três caminhos, eles podem realmente limpar a conexão, o tzinor, que liga entre a pessoa e a Kadosh Baruch Hu. Por isso, fala na Nefesh HaChaim, é importante, sempre que alguém faz uma mitzvah, um limud, que a pessoa sinta para estudar a Torá, que a pessoa cumpre uma mitzvah, que a pessoa faz tefilá, que ele tenha na cabeça, além da mitzvah que ele está cumprindo, que ele tenha na cabeça que ele está trazendo luz e kedushá para o mundo, que ele está se aproximando mais de Kadosh Baruch Hu, ele está limpando e purificando essa conexão entre ele e a Kadosh Baruch Hu, e essa consciência, como ele falou no fim do primeiro portão, no Perek Avbet, essa consciência vai trazer para a pessoa muito mais energia, muito mais
potencial. Bezrat Hashem, em breve continuamos, ou no próximo Perek, no Perek Tet, o Nefesh HaChaim, ele vai falar um pouquinho mais sobre a Tefilá em si. A gente falou de forma geral, todos os atos bons, mitzvot, estudo de Torá, Tefilá, mas vamos tentar focar na Tefilá em si, qual é a função dela em toda essa questão. Bezrat Hashem, nos vemos em breve. Até mais.